E aí, meus amores, boas horas a todos vocês. Bom, enrolei demais para fazer esse vídeo também. E eu tô fazendo esse vídeo, como vocês viram aí no tema, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a Dona Tata Caveira, essa pombogira linda, maravilhosa, que me protege, que me presenteia do plano espiritual. É uma pombogira de uma força incrível. E eu tava devendo já um vídeo, por quê? Porque é uma pombogira, vamos dizer assim, de certa forma ela é rara, né? Não é comum você encontrar médiums que tem a pombogira Tata Caveira. Então eu queria contar um pouquinho da minha história com a Tata Caveira, que trabalha comigo, né? Porque alguns médiums de Dona Tatá, eu acredito que gostariam de ouvir, né? É muito bom, como é pouco divulgado, é pouco falado sobre a Dona Tata Caveira. Então os médiums que tem Dona Tatá, né, pombogira dessa falange, não tem tanta coisa por aí para pesquisar. Então eu acho muito legal que a gente passasse informações, né, para quem ainda não sabe, para quem ainda não entende, ou para quem tem ela e que gostaria de saber um pouco mais. E é claro que eu vou falar de Dona Tata Caveira, a pombogira que trabalha comigo, né? E então assim, cada espírito é individual, né? Nem todos vão ter a mesma história, né? Mas quando eu vejo assim, quando uma entidade, um espírito entra para uma falange, é porque aquele espírito que está entrando para aquela determinada falange tem afinidade de história, né? Com aquela falange, né? Então, geralmente, numa falange de Tranca-Rua das Almas, por exemplo, a maioria ou foram padres, né? Ou sei lá, ou alguns advogados que têm a história parecida. São espíritos que têm uma vivência, né? Uma história de vida parecida com aquele que abriu a falange. Então são todos espíritos que trabalham mais ou menos não, que trabalham ali naquela linha, né? Que tem aquela especialidade, como existe aqui na Terra, né? No grupo da Terra aqui na medicina, por exemplo, a gente tem aí um ortopedista, vários ortopedistas espalhados pelo mundo, né? Mas são pessoas diferentes, são médicos diferentes, porém atuando na mesma especialidade, Então acontece isso com as falanges. Então eu percebo às vezes não. A Dona Tata Caveira, ela com certeza, todas elas têm uma especialidade, um aspecto bem semelhante de trabalhar. Mas como é pouco divulgado, a gente fica, né, com curiosidade de saber um pouco mais sobre essa pombogira. Então eu vou contar aqui para vocês como foi que eu descobri Dona Tatá na minha vida, né? E vou contar aí ao longo desse percurso meu dentro da Umbanda, como foi que eu descobri, como foi estar, como é ter Dona Tatá no meu ori. Então vamos lá que eu vou começar. Bom, para quem não sabe, eu sou a mãe Ana, aqui do Recanto do Espaço Cobra Coral, né? Recanto Cobra Coral, casa do meu caboclo tão querido, né? Que eu amo. E então, quando eu comecei a minha caminhada dentro da Umbanda, eu ainda não tinha o meu chão, eu não tinha o meu terreiro ainda. E logo no início eu fui avisada pela espiritualidade de um pai de santo que eu teria que abrir o meu chão, né? E por mais que eu não acreditei naquilo na hora, não aceitei na verdade, mas com o tempo foi comprovando que realmente teria que abrir o meu chão. Pois bem, antes mesmo que eu abrisse o meu chão,
eu fui descobrindo quem eram as minhas entidades, eles foram me passando o nome, a maioria através de um sonho, e foi assim que aconteceu com Dona Tatá. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava caminhando por uma rua escura, segurando na mão da minha filha, né, minha filha de sangue, e ela era pequenininha na época, eu segurando na mãozinha dela, e de repente uma energia muito densa, muito pesada, fez com que eu caísse de joelho. Eu não aguentei de tanta densidade. Eu caí ajoelhada, a minha filha naquele momento sumiu, no sonho, sumiu. E eu fiquei ajoelhada e de longe, lá longe, eu vi que tinha alguém. Mas não dava para ver, que estava escuro. Ela ficou uma distância mais ou menos de uns, sei lá, de uns 30 metros, por aí, uns 20 metros de mim. Dava para ver que tinha alguém lá no escuro. De repente acendeu uma fogueira. Acendeu uma fogueira e eu vi uma mulher. Só que ela era uma mulher africanizada, com cabelo afro, assim, black power, sabe? E ela tava com um vestido, não era um vestidão de pombogira, não. Não. Ela usa um vestido simplesinho, igual que eu tô aqui. Acho que não vai dar pra vocês ver, porque eu tô sentada, né? Mas é um vestidinho simples e de chita. De chita. E eu vi ela lá longe. E eu identifiquei que era uma pombagira. Por quê? Porque ela tava com a mão na cintura e ela andava assim, sabe, bem assim de pombogira. Quando eu identifiquei que era uma pombogira, eu tava ali, né, sem energia nenhuma, porque é muito denso. E aí eu falei, salve as suas forças. Aí ela me saudou também e começou a falar comigo. Ela falou muita coisa. Se eu falar pra vocês que eu lembro, não, vou estar mentindo, eu não lembro o que ela falou, tudo não. Mas algumas coisas ficou pra mim. E aquela fogueira ficava acendendo e apagando, sabe aquela coisa reluzente de fogueira que vai e volta? E dava pra ver o rosto dela. E o rosto dela ficava naquele aspecto de ser humano e daqui a pouco caveira. Ser humano e caveira, o rosto inteiro. Se desmanchava e virava uma caveira inteirona, assim, sabe? E aí vinha rosto de ser humano e caveira, e ficava alternando. Só que ela tava bem longe, mas dava pra ver a fogueira acesa. E assim, contando, narrando agora, não dá a impressão pra vocês aí de que tava assustador, mas tava. Então toda vez que eu conto, até peço água, Dona Tatá, mas tava assustador. Era assustador de ver a transformação, o rosto dela se transformando. E ela começou a mexer num monte de coisa assim que tava ali no chão. Parecia até um monte de lixo que tava ali. E ela falou pra mim que ela mexia no lixo e ela mexia com o ser humano. Acho que é no lixo íntimo que a gente tem, né, como ser humano. E ela falou que ela mexia com as caveiras. Aí ela falou, meu nome é Tatá Caveira. Meu nome é Tatá Caveira. E aí ela falou desse jeito, eu acordei. E aí eu acordei e fiquei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que existia a pombagira Tatá Caveira. E eu fui pesquisar. E na época que eu pesquisei, tinha no YouTube só um ponto que falava de Dona Tatá. E era só isso, eu não achei mais nada referente à pombagira Tatá Caveira. E no ponto falava de vestidinho de chita, estalando osso por osso. Então, quando eu ouvi esse ponto que falava dela de vestidinho de chita, estalando osso por osso, me arrepiei inteira. Eu falei, meu Deus, eu vi ela de vestido de chita. Então, assim, bateu a informação ali. E aí eu entendi que essa pombogira era a pombogira que ia trabalhar comigo. Eu estava no início do desenvolvimento. Pois bem, quando eu comecei a incorporar, ela começou a chegar e realmente no início, agora nem tanto, mas no início
eu incorporava ela e conforme ela andava comigo, incorporada, eu sentia, parece que a minha perna, o meu joelho, a minha perna, estralava os ossos. E ela, sabe aquela jogada de perna, assim como se fosse caveira jogando a perna pra andar? Então, e parecia que estralava o osso. Era uma sensação assim que eu tinha. E ela, assim, desde a primeira vez que ela incorporou, né? Eu já sabia quem ela era por conta do sonho. Eu percebi que ela era uma pombogira. Ela é, né? Uma pombogira muito séria. Muito séria. Ela é uma pombogira que não é muito de gargalhada, não. E ela fala de uma forma muito seca. E muito. Ela gargalha, tá, mas ela não é de gargalhar muito. E ela fala com as pessoas assim de uma forma bem seca, né? De poucas palavras. E então assim, e eu sempre via ela parece, ela tem um jeito de ser que ela parece até um Exu, sabe? Ela não é de brincadeira. E isso confirmou porque quando eu fui até uma outra mãe de santo, né, em São Paulo até, que a minha irmã me levou, eu joguei búzios na época, ainda não tinha meu terreiro. Comentei que eu tinha essa pombagira. E essa mãe de santo é uma babalorixá, né? Muito conceituada até. Ela disse pra mim que uma das filhas dela de santo também tinha a pombogira tatacaveira. E que essa pombogira era a única pombogira aceita dentro do reino de Exu, como Exu. E aí bateu com tudo que eu pensava. Porque eu sempre falei, ela parece um Exu. Ela tem uma energia densa igual de um Exu. Não que pombogira não tenha, tem também, né? Todas as outras. Mas a dona Tatá, ela tem uma semelhança muito grande com o Exu. E aí bateu as informações, né? Então, assim, desde lá pra cá, ela trabalha comigo e ela bebe bebida forte. Ela não gosta de champanhe, ela não gosta de bebida doce, ela bebe uísque. Ela gosta de uísque. E ela fuma cigarro ou charuto. Mas nada de cigarro doce, nada de bebida doce. Eu sempre, quando vou incorporar ela, ela não se importa se eu estou de calça e camiseta, porque, né, geralmente eu incorporo também o Senhor Tranca-Ruas, que é meu eixo de trabalho, e eu ponho calça e camiseta para incorporar ele. Aí na sequência eu incorporo ela. Mas ela já pediu para mim providenciar uma daquelas que parece saia que vem aqui em cima, que geralmente na Umbanda a gente não usa, mas ela pediu para providenciar para ela. Mas geralmente eu ponho vestido assim simplesinho, quando é uma gira de pombogira mesmo, é vestidinho simplesinho, porque ela não usa vestido rodado, né? Isso eu deixo para minha outra pombogira, que eu tenho outra também, Dona Esmeralda, né? Pombogira cigana. Mas Dona Tatá, ela vem assim de uma forma simples, humilde, é sim uma pessoa, uma pombogira muito séria, porém de um amor maternal intenso. É aquela que vai te abraçar com colo de mãe, sabe? Ela vai te dar todo mundo, porque ela tem uma força, um poder extremo. Ela é quimbandeira, né? Quem tem essa pombogira sabe do que eu tô falando. Ela é quimbandeira. Ela sabe desmanchar um feitiço, porque ela já esteve num lado negro, né? Hoje, trabalhando para a luz, ela não faz mais, pelo menos a entidade que trabalha comigo, né? Depende de como cada um trabalha. Não falando que os outros estejam errados, mas ela trabalha dessa maneira. Então, ela assim, ela é mãezona. É aquela mãe que puxa a orelha. Se tiver que puxar a orelha, ela vai puxar. Mas ela também vai te dar um mundo, se você merecer. Então, Dona Tatá, pra mim, é... Ai, eu amo muito.
Eu não tenho o que falar, eu só tenho que agradecer a Dona Tatá, essa falange maravilhosa. Muita gente aí que não conhece, né? Passa a conhecer agora. Muita gente não acredita porque só ouviu falar que existe Exu Tatá Caveira. Eu também só tinha ouvido, mas quando descobri ela, aí eu entendi quem é Tatá Caveira. E tive a honra de compor um ponto para ela. Meu sobrinho também compôs um, né? Então nós temos 2 pontos no canal, 2 pontos cantados da Dona Tatá Caveira. E para mim é uma honra ter essa pombogira. É uma honra africanizada, de cabelo black power. Então essa é a história de Dona Tatá, Tatá Caveira, com que eu tenho a honra de trabalhar. E pode ser que algumas coisas bate, que faça sentido para vocês aí, que também tem ela. Pode ser que outras coisas não, porque cada espírito é individual, né? A gente precisa lembrar disso. Mas é isso, gente. Simplesmente ela é maravilhosa. E quem tiver aí a sua experiência, né? Os médiuns de Dona Tatá, coloca aí nos comentários pra gente ver, pra gente trocar uma ideia, né? Como é ser médium de Dona Tatá, como que vocês descobriram Dona Tatá, como ela se apresentou, como ela trabalha, a Tatá de vocês aí. Conta pra mim, por favor. Vamos trocar experiência aqui, né? E assim, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aí nos comentários também. E é isso aí. Eu quero ver se próxima vez que tiver uma gira aqui no terreiro, vou pedir para alguém filmar a chegada de Dona Tatá aqui. Porque eu acho bacana, né, a gente compartilhar isso. Então é isso, meus amores. Comenta aí, compartilha para todo mundo saber que existe realmente essa pombogira maravilhosa. E é isso. Axé, que Oxalá abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.